E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos. 3 cientistas chamados Jenny Foster, Eric e Darcy estão num deserto do Novo México em uma van 4x4 estudando um fenômeno do tipo aurora boreal. De repente uma grande tempestade de raios se desenvolve e eles vão na direção dela. Quando então a van atinge um homem que estava dentro dela e eles param. Quando saem para verificar, vê um homem caído no chão, que é ninguém mais ninguém menos que Thor. A cena então entra em um flashback enquanto a narração descreve uma batalha que ocorreu em 900 d.C., entre os gigantes de gelo de Jotunheim e os Asgardianos. Os Asgardianos vencem, conseguem um objeto chamado a Caixa de Poder e retornam para o seu reino. Ele conta que essa caixa também é conhecida como a Caixa do Inverno Asiático, tão poderosa que poderia enfrentar qualquer coisa. Vemos que o narrador é o próprio Odin, levando seus 2 filhos para mostrar-lhes o Mjolnir e a tal Caixa de Poder. O garoto loiro e enérgico é Thor, e o moreno mais pensativo, Loki. Odin diz que ambos nasceram para ser reis, mas apenas um poderá subir ao trono. Anos depois, Asgard está tendo uma elaborada cerimônia para reconhecer formalmente Thor como o príncipe herdeiro de Asgard. Enquanto todos estão reunidos na grande sala para aplaudir o nome de Thor, Loki só observa com um olhar de inveja. Vemos que Odin também está lá, mas parece reprovar o comportamento de Thor, que entra demonstrando muita altivez. Ele então se levanta para proclamar Thor como o novo príncipe herdeiro de Asgard. Porém, antes que Odin possa fazer essa proclamação, ele sente a presença de gigantes de gelo no castelo. Eles estão na sala segura que guarda uma caixa do poder. Porém, um grande ser, semelhante a um robô chamado de Destruidor, elimina todos os invasores e salva a caixa bem a tempo. Ao examinar os restos dos invasores, Odin parece tranquilo, mas Thor está furioso e quer atacar. Odin, no entanto, o impede e acrescenta que eles vieram para roubar algo, mas que foram mortos. Então não há nada para se vingar, já que nenhum dano real foi feito ao reino. Thor, porém, insiste em falar sobre retalharem, mas Odin o corta severamente, dizendo que ele não é o rei para tomar tal decisão. Thor então volta para seu quarto com raiva, porque devido ao intruso a cerimônia foi interrompida e ele não pôde se tornar oficialmente o príncipe herdeiro. Vemos então chegarem ali também seus amigos próximos, Fandral, Hogol, Volstagg e Sif, onde Thor fala a eles o que aconteceu anteriormente. Ele também diz que sempre esteve ao lado deles nas batalhas e que eles também estiveram ao seu lado, e que tem feito isso uns pelos outros há muito tempo. Ele então acrescenta que eles definitivamente devem dar uma lição nos Jotuns por ousarem interromper sua cerimônia. Todos eles então decidem ir ao reino de Jotunheim para lutarem contra os gigantes. Loki também vai com eles para passarem pela ponte de Bifrost, que é guardada por Heimdall, o guardião da ponte que por fim permite eles atravessarem e são transportados para o planeta dos gigantes de gelo em Jotunheim, um deserto congelado e em ruínas. De repente eles são confrontados pelo rei chamado Laufey, que provoca os heróis de Asgard falando que Thor é somente um menino tentando provar ser um homem. O clima começa a ficar perigoso e Loki diz ao rei que eles chegaram lá por engano e que estão prestes a partir. No entanto, Thor não está com medo e diz que não irá sair sem lutar e que não tem medo deles. Loki tenta argumentar dizendo que são muitos, mas Thor desafia mais gigantes de gelo a aparecerem para batalhar. Uma luta entre eles então começa e em certo momento Loki tem uma reação incomum ao ser tocado por um gigante de gelo. Laufey então liberta uma fera gigante e os Asgardianos correm por suas vidas. Vendo seus amigos encurralados, Thor usa seu martelo e com grande velocidade vai para cima da besta matando. Mas novamente a equipe se vê cercada e as coisas parecem não terem mais solução. Odin, porém, chega para salvá-los, pede desculpas a Laufey pela invasão e tenta restabelecer a paz. Mas Laufey afirma que estão além da diplomacia e que os gigantes de gelo agora estão em guerra com Asgard. Ele então tenta golpear Odin, que o joga para trás com um golpe e leva o grupo de volta para casa. Quando eles retornam, Thor ainda está zangado e irritado com o pai por não ter ajudado eles na luta e por tê-los trazido de volta como covardes. Ele começa a ser extremamente rude com o pai e pergunta por que ele decidiu fugir como um covarde, falando que ele é um velho tolo que se apega a vãs discursos. Odin, por outro lado, depois de mandar os 4 amigos dele irem embora, confronta firmemente Thor e Loki. Odin está furioso por Thor ter arrastado Asgard de volta para a guerra, e diz que ele não é digno de ser rei. Ele então o despoja de seus poderes, o banindo para a terra, que eles chamam de Midgard, e em seguida manda seu martelo Mjolnir atrás dele, alguns segundos depois, dizendo que quem quer que empunhe o martelo será digno dele e terá o poder de Thor. É aí que vemos o momento em que a equipe de cientistas o atropela. Ele rapidamente recobra a consciência e grita para o céu falando que abram novamente o portal para voltar. Então Darcy, já com medo da atitude estranha dele, o nocauteia com seu teaser. Eles em seguida o levam para um hospital e lá ao acordar, Thor começa a atacar os médicos achando que estavam colocando ele como prisioneiro. No dia seguinte, um fazendeiro local encontra o martelo de Thor em uma cratera enorme. Ele tenta retirá-lo de lá, mas falha, pois não é digno. Mais tarde, uma multidão se reúne no local. As pessoas estão festejando e tentando levantar o martelo do buraco.
Stan Lee aparece como um dos moradores locais tentando puxar o martelo com sua picape, que porém faz perder sua carroceria. Nesse mesmo instante, um agente do governo da SHIELD chamado Phil aparece no local e ao telefone informa a seu chefe que encontraram o local da queda do objeto. Nesse momento, Eric tenta convencer Jane a não ir buscar o homem que atropelaram na noite anterior, pois ela queria voltar ao hospital para buscá-lo e conseguir respostas para o seu estudo. Mas ela está decidida e então eles voltam para o hospital, porém Thor tinha escapado. Decidida a procurá-lo onde for preciso, quando dá ré na van, acaba sem querer atropelando novamente o Asgardiano, que fica inconsciente, mas dessa vez o levam com eles. Jane lhe dá algumas roupas comuns que pertenciam a um seu ex-namorado. Já mais tarde, no lanchonete, depois de ouvir alguns moradores locais discutindo sobre a queda de um suposto satélite a 80 km a oeste, Thor decide ir até lá. Ele caminha pelas ruas e Jane tenta entender o que ele quer fazer lá. Thor fala para ela que se ela levá-lo até lá, contará tudo o que ela deseja saber. Porém, Eric novamente tenta convencer Jane a deixá-lo sozinho, dizendo que Thor pode ser perigoso e que estava louco. Jane dessa vez acaba ouvindo o conselho de seu amigo e dispensa Thor, que logo se despede deles e segue seu caminho sem fazer ideia como chegar até o local. Ao chegar em casa, Jane se depara com a organização SHIELD, que havia descoberto sobre ela e seu trabalho na área científica. Phil com vários agentes estão confiscando todo o material dela e Jane o confronta, mas ele diz que vai levar tudo, pois estão investigando uma ameaça à segurança nacional. Levam também um livro que ela mesma escreveu e diz que ela seria indenizada por isso. Jane argumenta que não precisa do dinheiro e sim de seu livro e material, mas Phil demonstra não estar lá para atendê-la e partem para o Novo México, no lugar onde o martelo de Thor caiu na Terra. Enquanto isso, em Asgard, os 4 amigos de Thor começam a suspeitar que Loki teve algo a ver com o banimento dele. E enquanto isso, Loki percebe que não é um Asgardiano puro. Ele então questiona Odin, que admite a ele que o tirou de Jotunheim quando ele era bebê e que o criou como se fosse seu próprio filho. Loki fica confuso e com muita raiva, enquanto Odin entra em coma e Loki se torna o rei interino. Mais tarde, Thor ainda caminha sem rumo pela cidade e tenta pegar um cavalo em uma loja de animais. Jane então aparece e lhe oferece carona, onde agora os dois juntos seguem para o oeste na van. Enquanto isso, a organização SHIELD já tinha bloqueado a área para civis não entrarem onde o martelo caiu. Jane e Thor então chegam em cena e agora o lugar está completamente cercado por guardas. Thor então ataca e Jane se esconde em segurança. E depois de bater em vários agentes, Thor finalmente alcança sua arma. Ele fica muito feliz ao ver seu martelo novamente, mas quando finalmente o pega, não consegue levantá-lo, pois não é mais digno da arma. Ele grita de impotência e cai no chão, sem resistir, enquanto os agentes da SHIELD se aproximam e o levam preso. Depois de uma curta conversa com Thor, Phil sai por um tempo. E nesse momento Loki aparece na frente de Thor lhe dizendo que seu pai está morto. Ele acrescenta que quando Thor foi banido e agora Asgard numa iminente guerra, seu pai não aguentou o choque e se foi. Thor fica triste com isso e é informado de que não pode mais voltar para Asgard. Momentos depois, Eric chega ao local com a desculpa aos agentes da SHIELD de que Thor é um ex-marido de Jane e está sob o efeito de esteroides, por isso que atacou os agentes. De alguma forma, ele falsificou uma carteira de motorista e Phil permite que Eric leve Thor, que pega o caderno de anotações de Jane sorrateiramente no caminho. Phil, porém, sabe que a identidade é falsa, mas mesmo assim decide deixá-lo levar Thor embora, mas manda seus homens ficarem seguindo-os. Thor e Eric vão ao bar para tomar uma bebida. Thor bebe muito, mas isso não tem efeito algum sobre ele, enquanto Eric acaba desmaiando. Thor então o carrega nos ombros até o trailer de Jane e diz a ela que ela deveria cuidar melhor de seu pai. Ela responde que ele não é seu pai, mas sim seu professor. Então eles passam algum tempo juntos, sentados em frente a uma fogueira no meio da noite e compartilhando seu passado. Ela pergunta de onde ele vem e Thor lhe diz que estava prestes a se tornar príncipe herdeiro de um dos 9 reinos. Mas isso não pôde acontecer por causa dos gigantes de gelo. Thor então desenha um diagrama de todos os 9 reinos no caderno que ele pegou de volta para ela e faz um mapa para Jane. Ele explica sobre os 9 reinos e a ponte Bifrost para Jane, que conclui que essa ponte é o buraco de minhoca teórico de Einstein-Rose. Thor diz para ela que veio de Asgard. E então a cena muda para Asgard, onde vemos Loki sentado ao lado de seu pai. Descobrimos que Odin está apenas em um sono profundo, mas ainda estava vivo. A mãe de Loki aparece, uma mestre da magia, que é a razão pela qual Loki também é bom em magia. Loki está realmente com muita raiva de seu irmão Thor, pois acha ser mais poderoso que ele e por isso deveria ter sido nomeado príncipe herdeiro de Asgard e não Thor. No entanto, sabe que ele é o verdadeiro filho de Odin, então de qualquer forma sempre seria ele. Loki então elabora um plano. Ele acredita que se conseguir ter Odin morto com a ajuda do inimigo, será de fato considerado o novo rei de Asgard. Mas para isso ele tem em mente que precisará lidar com Heimdall primeiro. Ele então o congela usando a poderosa caixa que vimos no início do filme e consegue abrir as portas de Asgard, pela qual ele pode entrar e sair de Jotunheim. Lá ele se encontra imediatamente com o rei Laufey. Ele diz que tem um acordo para fazer com ele.
Descobrimos então que foi Loki quem permitiu que os gigantes de gelo entrassem em Asgard para tentar impedir que Thor fosse nomeado. Em seguida, Loki faz um acordo com Laufey, permitindo que ele entrasse novamente em Asgard para matar Odin, e assim ele obter o cetro de rei em troca deles conseguirem de volta a Caixa do Poder. Loki volta para Asgard, mas os amigos de Thor descobrem que ele tem tramado algo de ruim e o confrontam. Mas Loki logo se mostra ser o novo rei e eles não ousam mais confrontá-lo. Sem escolhas, eles então decidem ir atrás de Thor em seu exílio. E com a ajuda de Heimdall, eles enfim conseguem chegar à Terra. Eles conseguem encontrar Thor e o informam sobre o que estava acontecendo. Também lhe falam que seu pai está vivo. Enquanto isso, Loki dá ordens ao Destruidor para ir à Terra, matar Thor e destruir o que tiver na frente. O Destruidor então chega ao deserto de Novo México e ataca Phil com seus agentes que o tinham interceptado. Ele vai em direção à cidade enquanto Thor e os demais evacuam as pessoas para não serem mortas no ataque. Quando ele chega, os amigos de Thor fazem seu melhor para detê-lo, mas cada tentativa é falha e Thor em sua condição atual não tem como lutar contra essa ameaça. Mas tendo uma ideia, ele então confronta o Destruidor e fala a Loki que deixe os humanos em paz em troca de sua própria vida. Com isso, o Destruidor não usa seu raio, mas dá um golpe em Thor, que agora sem seus poderes sofre muito dano e é aparentemente morto. Porém, seu ato de proteger seus amigos e as pessoas o prova digno de empunhar novamente o Mjolnir, que volta de onde estava e, caindo em sua mão, ele recupera totalmente seus poderes e derrota facilmente o Destruidor. Depois fala a Jane que precisa voltar para Asgard, mas promete que ainda voltaria à Terra por ela. Enquanto isso, os gigantes de gelo invadem Asgard, e quando Laufey estava prestes a matar Odin, Loki então o elimina para parecer um herói. Enquanto na Terra, Thor grita para Heimdall que abrisse o portal, que porém nesse momento ainda estava congelado. Ele, consciente de tudo e de todo o perigo que estava correndo Asgard, consegue se libertar e vai ativar o portal para Thor e seus amigos voltarem. Com isso, Thor finalmente volta para Asgard e vai tirar satisfação com seu irmão. Ele também tenta impedir Loki de destruir o reino de Jotunheim com a energia da Bifrost. Os dois irmãos então começam a lutar, onde Thor quer parar a Bifrost, que está totalmente aberta para Jotunheim, onde vai começar a destruir todo aquele mundo. Então, vendo que não tinha como pará-la normalmente, ele acaba tendo que destruir a ponte para isso. Porém, causando uma grande explosão, ele com Loki acabam caindo no espaço, mas Odin aparece no último instante e os segura. Loki admite a derrota, mas dizendo ao seu pai que teria conseguido se Thor não tivesse voltado. Então decide se soltar e cair no abismo. Depois de um tempo, tudo parece voltar ao normal em Asgard, mas Odin está triste com o resultado. Thor sente saudades de Jane, pois como a ponte da Bifrost foi destruída, ele não teria como voltar à Terra para vê-la, mas Heimdall garante que ela está procurando por ele. Algum tempo depois na Terra, Eric é levado para uma das instalações da SHIELD, onde lá conhece Nick Fury. Fury então mostra a ele um objeto em uma maleta, que ele diz poder ser uma fonte de energia ilimitada. Nesse momento, Loki aparece invisível para Fury e está de alguma maneira controlando a mente de Eric. Então fala por ele a Fury que vale a pena dar uma olhada naquilo.